A paz do Senhor, amados irmãos. Vamos começar a nossa aula em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós estamos em Sua Santa Presença nesta noite, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor. Espírito Santo, vem nos ensinar, tem misericórdia de nós, Senhor. Vem manifestar o Teu poder celestial, os dons do Teu Espírito Santo, nos dando a sabedoria, meu Pai, para que nós possamos ministrar em Teu santo nome, Senhor. Vem operar maravilhosamente em nós, Senhor, segundo a Sua boa vontade, ó Deus. Vem trabalhar poderosamente. Ó Espírito Santo, também vem nos ungir, Senhor, nesta mensagem, nesse estudo, para que nós possamos entender, Senhor, com a unção do Senhor. Dá-nos o poder também do Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos colocar em prática esta obra, esse trabalho missionário da evangelização. Tem misericórdia de nós, do Teu povo. Abençoa aqueles que ainda estão caminhando para o Teu santuário, para que eles possam chegar a tempo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, pedimos a Sua bênção. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, hoje, nossa escola bíblica, estamos estudando a revista da CPAD, quarto trimestre de 2023, 13/11/2023, hoje, às 19 horas, na nossa sede IPRE, professor Vicente Félix da Silva. A lição de hoje é a lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. O tema desse trimestre, meus irmãos, é até aos confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Aleluias, glória a Deus. Nós vamos já ao nosso textuário, vamos ler todos juntos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Glória a Deus. Amém? Vamos aos objetivos da lição. Explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. 2. Relatar o cuidado integral dos missionários. 3. Elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários, né? Então, na aula passada, nós vimos a contribuição, né, na obra missionária, que focava também o missionário, aqueles que trabalham na obra do Senhor. E hoje, é uma continuação da aula passada, né? Então hoje vai se explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. O sistema como é que a igreja deve fazer, né, para dar todo o apoio financeiro, apoio logística, né, onde os missionários vão estar, vão se hospedar, a família, né, porque quando fala do missionário, quase sempre ele tem uma família, e essa família precisa ser assistida pela igreja, quando esse missionário vai fazer a obra de Deus de forma integral. Integral só praticamente na obra de Deus. Então, no tópico 2 aqui do objetivo, diz relatar o cuidado integral dos missionários, que é isso aí. Ver toda a necessidade dele e a igreja procurar atender da melhor maneira possível em todas as necessidades daqueles que estão no campo. Quando a gente fala igreja, nós estamos falando daqueles que congregam, daqueles que estão reunidos através da direção da igreja, né? 3. Elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Então, o compromisso com os missionários. Já há muito tempo, há muitos anos, a igreja, ela é uma organização, né, que arrecada fundos através do dízimo, das ofertas e até mesmo da oferta missionária, tá? Além de outras doações, para que aqueles que estão no campo, né, fazendo a obra do Senhor, principalmente aqueles que estão no campo, eles sejam assistidos, né, com prioridade, né, porque aquele que está longe da congregação, do ministério que ele congrega, às vezes está até em outro país, né, essa pessoa precisa muito da atenção da igreja. Nós que estamos mais próximos dos outros, numa necessidade, rapidamente um socorre o outro, né? Mas quem está longe, sozinho, às vezes em terras estranhas, lá não tem apoio, então a igreja tem essa responsabilidade de cuidar desse missionário, desse homem de Deus ou servo do Senhor que está no campo, tá? Vamos aqui, leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 9, de 9 a 14.
Porventura, na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz, certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do pão e do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, né? Então, essa é a introdução. Uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Então, nós temos aí uma foto, onde nós vemos aí, só na foto já dá para ver que essa missão aí é em outro povo, é em outro continente, provavelmente a África, né? E aí nós vemos o missionário, certamente ele está ministrando aí a palavra de Deus, está pregando o Evangelho, está ensinando, tá certo? Então, aqui na introdução, nós já temos uma ideia que uma das importantes contribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários. Cuidar integralmente é dar assistência a ele, para que ele não precise trabalhar, para que ele não precise ocupar o tempo dele com atividades seculares, porque já que ele é um missionário e está em missão, é um dever da igreja, tá? É justo que a igreja mantenha esse missionário, tá certo? Tem missionários em outros países, por exemplo, que são vários ministérios que apoiam ele, né? Nós não temos condição de enviar missionário, condição financeira, né? Mas nós podemos contribuir com quem está fazendo missões, né? Porque tem missões que ela é interministerial, ou seja, ela não é de um ministério. São vários ministérios também que apoiam aquele missionário, tá certo? Isso a Renovação Zemide já fez, tá? Infelizmente, não faz no momento, mas é importante que a gente volte a pensar nisso aí e dar apoio financeiro, né, a essas pessoas, também doações, porque tem também equipes e agências de missões que elas recolhem também doações para levar para missionários que estão distantes, né? Então, de forma que a igreja, ela não pode se omitir, nós não podemos nos omitir, mas nós não temos condição de manter o missionário, mas a gente pode dar um apoio a quem está no campo realmente, no propósito de ganhar almas para Jesus, né? Porque esse missionário aqui é diferente desses missionários que nos últimos anos surgiram, só vive em cima de pregando e revelando. Estamos falando de missionário que vai lá conversar com as almas. Um exemplo de uma foto dessa, você vê que não tem um templo, não tem estrutura nenhuma, eles estão debaixo de uma árvore, um lugar que a gente vê que não tem edificações, né? Uma casa aqui, outra acolá, bem longe, né? Nós temos uma obra dessa parecida ali no Parque do Vaqueiro, aqui bem pertinho, né? Mesmo assim a gente tem dificuldade de apoio lá. Você vê como é difícil essa obra missionária, que é voltada para aquelas pessoas que estão excluídas, que estão à margem, que estão abandonadas na sociedade, né? Que não pode dar nenhum retorno financeiro para a igreja, né? Mas a igreja não pode pensar em retorno financeiro primeiro, ela tem que pensar em ganhar alma. Se Deus quiser abençoar através daquela obra missionária, ele abençoa. Se não, a maior bênção é alguém ouvir o Evangelho, ouvir de Jesus, ser curado, ser liberto, ser abençoado, né? Então, a igreja, ela tem essa missão de manter missionários no campo. Nós já tivemos obras muito, muito boas no campo, né? Assim, que eu digo muito boa, ações, né?
e a gente precisa voltar a trabalhar isso aí. A pandemia deu uma brecada violenta em muitos trabalhos da igreja, mas agora nós podemos recomeçar muitas coisas que nós paramos, tá? Porque é a vontade do nosso Senhor, tá certo? Não é só para dizer que está fazendo, tá? Então, assim, a igreja precisa identificar aquelas pessoas que têm o desejo de ir para o campo e ajudar e apoiar. Agora mesmo o pastor José Rivaldo, ele manifestou o desejo de vir para o Ceará, vir de carro, mas é muito caro para ele vir, tá? E eu já tinha conversado com 2 ministérios para nos ajudar financeiramente, para dar um apoio a ele, porque só nós aqui não poderíamos ajudar ele, né? Porque ele vinha para Paraíba, Rio Grande do Norte, né? E vinha aqui também para o Ceará, mas houve um impedimento, ele passa por um processo lá com o filho dele muito delicado e possivelmente impediu dele vir agora, mas ele está ansioso, desejoso de vir aqui. Ele veio, né? Agora, acho que foi no mês de agosto, foi? Julho, agosto. Pastor José Rivaldo esteve aqui, os irmãos lembram, né? Tá bom? Lá de São Paulo, a nossa sede. Bom, então a igreja precisa identificar aqueles que querem fazer missões, que querem ir para o campo e dar todo o apoio. Hoje a Igreja Renovação do Zemido, os irmãos que estão indo com frequência nas igrejas, o combustível, o Uber, o que eles precisam, a igreja se dispõe. Amém? A igreja mantém eles, tá? Teve o caso agora recente de um obreiro que estava falando comigo, que o pastor queria que ele fosse fazer uma obra aqui pertinho, mas não dava nenhum combustível. Aí não pode, né, irmão? Você vai uma vez, tudo bem, mas você está sempre lá, sempre indo e voltando, não tem como a pessoa, mesmo tendo um salário, manter, né? E a igreja precisa investir nisso aí, tá? Em trabalhos que vai buscar a alma, que faz a obra crescer, tá? Então, identificar, preparar os missionários ou aqueles que vão evangelizar precisam de um preparo, né? Essa conversa aqui, o Senhor chama e o Senhor capacita, é verdade, mas é preciso entender isso aí. Essa capacitação vem também no estudo, no ensino, tá? Então, possivelmente não, em nome de Jesus, nós vamos estar em breve iniciando de novo nossos estudos sobre evangelização, especificamente como entrar e sair num lar, como conversar, como abordar, diante de algumas situações, né, dando algumas orientações. É claro que vai ter situações que a escola não vai ensinar, é lá você e Deus, o Espírito Santo, diante daquela situação, né, e é aí que Jesus disse, para não se preocupar, porque nessas situações, nos imprevistos, Jesus disse, quando vocês abrirem a boca, o Espírito Santo vai falar, né? Mas se eu posso me preparar, se eu posso estudar, se eu posso entender como é que né, estar convivendo com pessoas com crenças diferentes, tá certo? Como é que trabalha de uma forma bem simples, a gente vai voltar a esses estudos também, tá certo? Então, identificar, preparar e enviar. Então, a igreja precisa enviar, precisa que as pessoas vão e anunciem, né? E cuidando. Então, a igreja precisa cuidar também daqueles que estão no campo fazendo a obra missionária, tá certo? Se comunicando, sabendo como é que está, né? Os irmãos que vão apoiar, por exemplo, aqui nas congregações, quase sempre eu ligo para eles perguntando se foi tudo bem, como foi, como veio, tá? Fico o tempo todo pedindo a Deus que abençoe aí de a volta, né? Porque sempre que a gente sai do nosso meio, do nosso convívio e vamos para outro lugar, é diferente, né? E quando se trata de apoio na obra, irmão, o inimigo fica revoltado, tá? E a igreja precisa estar em oração. Eu me lembro, a igreja, com relação a missões, aqui tem uma introdução muito boa que, primeiro, a igreja precisa olhar para quem quer fazer a obra, precisa identificar, precisa preparar, a pessoa precisa querer aprender, tá? Precisa enviar e cuidar dessa pessoa. Eu já tinha falado antes, vou repetir. Tem muitos aí andando para cima e para baixo, dizendo que Deus chamou ele para fazer uma obra, mas ele não é filiado à igreja, ele não tem compromisso com a igreja, com o ministério, e Deus não quer assim. A igreja é um corpo, nós temos que trabalhar no corpo da igreja, certo? Essas pessoas que trabalham individualmente, a maioria deles é porque não quer se submeter a uma organização, a uma direção, a uma orientação, quer fazer o que pensa, o que acha, o que está no coração
E não é assim que Deus trabalha, tá bom? Então esse tipo de missão não tem aprovação de Deus, tá? Porque lá em Atos dos Apóstolos, quando foi para separar missionário, o Espírito Santo disse: aparta a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para fazer com eles. A igreja estava orando, a igreja estava jejuando, e depois a igreja pôs as mãos e eles foram. É assim, esse é o modelo ideal de se trabalhar, é a igreja com os missionários se ajudando, cooperando, né? Tá bom? Então nunca uma obra individual, tá certo? Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge, os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar a uma nova realidade, no caso de uma missão transcultural, né, que vai sair de um país para outro, principalmente quem aqui no nosso país, é muito grande o Brasil, sai de um estado para outro, já enfrenta muitas dificuldades, que é diferente o jeito lá do povo, da forma de vida, tá? E a igreja precisa estar ali o tempo todo se comunicando e ajudando e apoiando, tá certo? Então precisa se adaptar a uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado, tá bom? Então, missões, irmãos, é o desejo de Deus. O Senhor chama, nós falamos da chamada, né, na lição anterior. O Senhor chama, mas o Senhor também prepara, né? Nós podemos ver que Paulo, antes dele fazer missões, Paulo ficou por alguns anos aprendendo, conhecendo, entendendo como era a revelação do Senhor, como era que a igreja trabalhava, tá certo? Para depois ele ir para o campo. E ele era um homem altamente intelectual, um homem que tinha muito conhecimento, mas não entendia o sistema da igreja de Jesus. Então assim também somos nós, tá certo? Onde nós chegarmos, nós precisamos entender como é que as coisas funcionam para a gente trabalhar em harmonia, não é isso? Então isso é muito importante, tá? Vamos lá. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com os missionários e a sua família. Então, o foco principal dessa missão, o objetivo principal dela, é ir ao campo e cuidar daquele que está indo, que é o missionário, a gente chama de missionário. Aqui a gente vê na figura, né, essas pessoas aqui, né, fazendo missões. Então isso é muito maravilhoso, né, tá certo? E aqui a família dos missionários, normalmente um missionário quase sempre, não é obrigado a ser um casal e filhos, ou um casal não é obrigado, pode ser um ou outro, mas o ideal mesmo é que seja uma família. E aqui nós vemos também, né, eles no campo trabalhando, tá? Eu acho isso maravilhoso, é o grande desejo do Senhor Jesus, e um dos objetivos dessas lições de missões é despertar a igreja, despertar as pessoas, crentes, para que eles façam alguma coisa pela obra missionária, a obra mais distante, a obra que exige um sacrifício maior, tá? De quem vai e a igreja apoiar. A igreja e o sistema de apoio aos missionários, a responsabilidade da igreja. O sistema de apoio aos missionários é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Aqui é interessante a gente entender, irmãos, que tudo na vida precisa de planejamento, amém? Nós individualmente, se nós não tivermos um propósito na vida, as coisas não acontecem. O tempo passa e tem pessoas que são muito ativas, muito dinâmicas, mas quer fazer tudo ao mesmo tempo, acaba não fazendo quase nada, não termina as coisas e fica tudo atrapalhado. E quando se trata realmente de atender a alguém, fica muito deficiente, porque quer atender a quem não pode, a muitos, e não atende bem. Então assim, precisa ter um planejamento, tá? Quem acha que fazer missão é botar o pé no sapato e ir, a igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e, por isso, está inteiramente sob sua responsabilidade, tá bom? Então, nós temos o exemplo aqui de Atos 13, de 1 a 5, que vai exatamente trazer um dos melhores exemplos, que é quando a igreja estava jejuando e orando, e Paulo e Barnabé, o Espírito Santo mandou separar. Então, a gente vê que o missionário ele vai ser levantado por Deus numa organização, numa comunidade,
que está ali reunida, né, adorando e servindo ao Senhor e fazendo a obra de Deus. Então é importante que a igreja tenha essa compreensão e também as pessoas que querem fazer a obra de Deus também tenham um compromisso com a igreja e procure trabalhar dentro da visão do ministério para ele ter apoio, porque tem pessoas às vezes que dizem, só eu que evangelizo, só eu que isso, que faço. Sim, mas às vezes a pessoa ela não quer participar da organização, do sistema, de como é que a igreja trabalha, tá? E aí as pessoas são livres, né? Ninguém vai dizer, não, você não pode fazer essa obra, você não pode ir assim. A igreja tem um sistema. Quem quiser trabalhar com o apoio da igreja tem que como é que se diz? Entender como é que a igreja trabalha para ter o apoio, tá certo? Porque senão fica solto. Vai ganhar alma? Pode ganhar, mas se tivesse mais envolvido com a igreja, ter mais apoio, mais presença dos irmãos, seria bem melhor, né? Vamos lá. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns... Aqui é exatamente o que eu falei, Atos 3, de 1 a 5. Ó. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Aqui é um ponto que eu considero muito importante. Quem vai realmente separar, ungir, quem vai capacitar com o poder de Deus é o Espírito Santo, certo? É o Espírito Santo. Mas percebam que antes do Espírito Santo separar, olha quem era que estava reunido aqui, né? Se nós olharmos ali na tela, ó, alguns o quê? Profetas, doutores. Aqui esses doutores são homens conhecedores profundamente da palavra. Os profetas são os homens mais da revelação do Espírito. Aí diz aqui os nomes, tá certo? Então, a igreja, ela sempre trabalhou graça e conhecimento, poder e conhecimento. A igreja não pode desprezar nenhum nem outro, tá? Não pode ser puramente letra, nem somente graça, poder, porque a falta da informação, do conhecimento, às vezes causa certas anomalias, né? Na hora de se fazer as coisas e fica estranho, né? Porque a pessoa não tem entendimento do que está fazendo, fica esquisito, né? Tá certo? Então aqui diz que, então jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, o despediram. Aqui é outro ponto também que eu considero muito importante para a gente guardar, ó. As pessoas que acham que, não, eu não preciso de igreja, de ministério, não preciso estar... Alguns até acham que nem precisa ter um pastor. Não, eles acham que pregando, evangelizando e tudo, está tudo certo. Não, a igreja é um corpo, tá? Então aqui diz, ó, então jejuando e orando, ó, e pondo sobre ele as mãos. Esse pondo sobre ele as mãos, irmão, significa que eles estavam saindo ali do meio da igreja, revelação, direção do Espírito Santo e também abençoados pela igreja. Esse impor as mãos fala que eles estavam debaixo da autoridade ali constituída por Deus, e a igreja estava também assumindo um compromisso com eles. Então, quando as pessoas que querem fazer a obra de Deus trabalham dessa forma, a igreja prospera, cresce, outras pessoas se envolvem e aprendem também. Então é assim que funciona e é assim que nós devemos olhar, porque é bíblico. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram assim, é até interessante esse detalhe aqui, ó. E assim estes enviados pelo Espírito Santo, mas percebam que mesmo o Espírito Santo mandando apartar e enviando, eles estavam debaixo da autoridade da igreja e dos cuidados da igreja, né? Porque é normal que em qualquer sociedade, irmão, em qualquer convivência, o compromisso ele só existe quando há uma formalidade. A pessoa não quer fazer a obra, quer congregar e tal, mas ela não quer entender, não quer compreender, não quer se alinhar com o meio que ela está, não vai dar certo, vai ficar batendo cabeça. Amém? Não é que todo mundo tem que estar ali, sim senhor, não é isso não. Quando não concordar, fala, conversa, tá? E vamos nos ajustar, né? Para fazer a obra de Deus, tá bom? Porque ninguém é o dono da verdade.
Aí diz, desceram a Seleucia e dali navegaram até para Chipre e chegaram a Salamina e anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Tá? Então para mim esse é um dos relatos que traz com muita clareza como a igreja deve trabalhar, né? Claro que tem outras passagens também que falam. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade. Eu voltei, peraí. Me perdi um pouquinho aqui, deixa eu voltar. Voltar aqui, pronto, foi aqui, né? O sistema de apoio é uma responsabilidade básica. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica contínua da igreja. Essa palavra contínua significa que a igreja não pode ajudar hoje e deixa para lá, não, ela tem que continuar. Das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. O sistema deve ser claro, ou seja, vai fazer missões, a igreja vai enviar alguém, tudo isso tem que ser conversado em reunião, tem que ser definido em reunião. Hoje nem tanto, mas no passado tinha até uma ata, né? Eu tenho atas contando várias decisões de apoio, principalmente quando foi para iniciar a obra aqui no Ceará. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Então, isso é muito importante, né? Porque Deus levanta um pastor que lidera o campo, tá? E esse pastor, ele precisa ter uma direção de Deus para conduzir a obra em todos os sentidos, tanto o culto, o templo, a escala de obreiro e as obras de missões, de evangelismo, tudo. E esse pastor, ele é um coordenador, não é o que ele quer, tudo o que ele quer, não é assim que funciona, né? É o que o pastor quer, né? Às vezes o pastor tem que intervir em certas coisas porque o pastor tem uma visão que Deus dá a ele de obra, do campo, normalmente esses pastores que presidem, eles têm uma certa experiência, já conviveram com várias situações, né? Cada caso é um caso, mas tem casos que se parecem muito com o outro. Eu me lembro aqui de uma obra que a gente tinha no campo missionário, que um obreiro estava tendo um comportamento, né? E eu vinha orientando, mas não mudava. Aí eu tive que chegar para ele e dizer, a partir de hoje você não toma mais nenhuma decisão aqui na congregação sem falar comigo. E qualquer assunto que precisar de urgência, pode ligar que eu venho aqui. Era longe, mas eu disse, eu venho. E aí eu me lembro que ele disse uma frase assim, tá bom, se o pastor quer assim, eu digo, não é que eu quero assim. É porque a forma como você está trabalhando não funciona, não dá certo, está trazendo muito transtorno. Pessoas chorando, pessoas lamentando, né? E fui orientando, pedindo para ele mudar de comportamento, ao ponto de eu chegar para ele e dizer, se você continuar assim, você não vai mais querer dirigir essa obra, porque as pessoas vão te deixar, a forma como você trata, você vai se entristecer muito, você pode até se desviar, jamais, hoje está desviado. É triste isso, porque as pessoas às vezes elas mergulham numa visão que é uma tragédia espiritual, é um suicídio espiritual. A obra de Deus ela tem que ser com moderação, com calma. A Bíblia fala de longanimidade, não é tolerar pecado, erro de ninguém, mas se não souber, meu irmão, cai fácil, né? Eu estava conversando com um engenheiro agora recentemente de um prédio que caiu aqui em Fortaleza, né? E ele contando uma história sobre aquele prédio, uma reunião que ele participou, e foi tratando, e ele falou um detalhe que me chamou a atenção, que o prédio não caiu só porque bateram na coluna, não. O prédio caiu porque quando bateram nas colunas, foram trabalhar para fazer a manutenção, não souberam tratar as colunas, e quando bate, segundo ele, né, o prédio todo estremece, e como a caixa d'água lá tinha muito tempo e não tinha manutenção, quem caiu foi a caixa d'água, que era muito grande, e o prédio não suportou e desceu. Aí ele explicando como né? Quer dizer, uma estrutura, ela precisa ser bem trabalhada, ela tem que ter flexibilidade, né? E ela tem que ter manutenção, ela tem que ter reparo. E tem gente que não, fecha os olhos e é igual um touro cego. Então, vai se quebrar, vai sofrer, vai fazer muita gente sofrer, tá? Eu cometi muitos erros.
pela minha inexperiência, por falta de orientação às vezes, tá? E fui aprendendo. Aprendi com quem errou e me ensinou, e assim a gente vai aprendendo. Ainda hoje eu estou aprendendo e vou continuar aprendendo, tá bom? Porque a obra é assim, ela é muito dinâmica, o tempo muda, as formas, a visão das pessoas de vida muda, e a gente tem que saber trabalhar, buscar em Deus, e também estudar o comportamento das pessoas, como lidar com as pessoas. Então, é muito complexo, né? Então alguém diz assim, eu sou um missionário, tem uns ainda que põem a mão sobre outro e diz, Deus está te separando para ser um missionário, para ser isso, para ser aquilo. Às vezes a pessoa não tem preparação de nada. Eu já vi tanta história trágica, irmão, que só tem um título. Eu não quero que os irmãos façam juízo de ninguém, não estou pedindo para fazer isso não, estou dizendo que quando não há uma preparação, quando não há um entendimento de como trabalhar, um planejamento, as coisas não vão avante, irmão. Uma hora elas caem, tá certo? Então isso é importante, certo? E os apresentaram antes os apóstolos, e esses orando lhe impuseram as mãos, né? Então a gente vê aqui também, na letra B, ele é um bom obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. No caso aqui de Atos 6, tem aquela separação dos diáconos lá, por exemplo, que os apóstolos diz à igreja, escolhei entre vós. Mas quando ele diz escolhei, ele dá as qualificações. Cheio de fé, boa reputação, cheio do Espírito Santo. Então, para cuidar de quê? Do material, das mesas, imagina de almas. Né? É sério. E daqueles homens se destacou, por exemplo, Estevão, que era um diácono, mas era um homem cheio do Espírito Santo, que operava sinais, milagres e maravilhas. Entendeu? Então, assim, a obra do Senhor, ela vai bem quando nós procuramos entender a comunidade que nós fazemos parte, a igreja que nós fazemos parte, a congregação que nós fazemos parte, e nos unimos a esse plano, a esse projeto, dialogamos com o pastor, procuramos ouvir, procuramos entender, tá certo? Às vezes a gente tenta conversar com a pessoa, mas a pessoa diz, não, o Espírito Santo me revela, o Espírito Santo me mostra, ele já se blinda, não quer dialogar, não quer entender, não quer compreender. Aí, assim, se está ruim e vai mexer para ficar pior, deixa como está, espere em Deus o tempo de Deus, né? Tá bom? Vamos lá. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua, né? Aqui é repetindo o tópico de cima, vamos para a letra C. Em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo, tá? Então, onde há uma obra missionária de evangelização, de trabalhos organizado, o missionário que tem o apoio da igreja, ele deve satisfação à igreja, ele deve apresentar relatório, ele deve mostrar o que está acontecendo, né? Para que a igreja até se sinta motivada a continuar e cooperar mais. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e os anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles, ou através deles. Então Paulo, quando vem da missão, ele se reúne com os anciãos, que aqui era tanto pessoas de mais idade, mais experientes, e também líderes de comunidades, né, que não era o sistema que nós temos hoje de denominações, mas as comunidades tinham seus líderes, não era com a formalidade que nós temos hoje, mas tinham seus líderes e deviam submissão e deviam explicações e estavam debaixo da orientação e da autoridade dos apóstolos, né? Hoje a igreja é diferente, são denominações, são organizações com inclusive regulamentos, né? Visando muito mais a ordem, tá bom? Do que impor alguma coisa. Inclusive os estatutos, os regimentos internos, eles são elaborados em reuniões. Não é uma pessoa que diz, o pastor fala e pronto. Não. O pastor é um homem igual aos outros. O pastor, ele é levantado por Deus para coordenar, liderar e tal, mas ele também é um ser humano e ele precisa ouvir os outros. O Espírito Santo está na vida dos outros também, tá? Vamos lá. D. Todo sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Então nós estamos vendo aí mais uma vez uma imagem,
onde está aqui o missionário, e todo esse povo aqui sendo evangelizado, acompanhado. Porque evangelizar é colocar o evangelho na vida das pessoas, mas não é só isso. Você precisa ter tempo para ouvir as pessoas, para socorrer na hora de uma necessidade, se não tem, pede ajuda. Enfim, eu me lembro que teve um tempo lá em São Paulo, que quando a obra veio aqui para o Ceará, alguém, um ou outro dizia assim: por que o irmão não vai atrás de um emprego e trabalha? Por que ele tem que... a igreja, porque durante 3 anos a igreja de São Paulo, eu estava na frente e eu posso dizer isso, a igreja pagava o aluguel da casa do pastor, pagava o aluguel do salão e dava um salário para ele. E qualquer dificuldade financeira, a igreja chegava junto. Depois de 3 anos que já tinha uma quantidade de pessoas, começou a ir diminuindo a vinda de dinheiro de São Paulo. Porque agora estava entrando dízimos e oferta, e o pastor, né, agora ele poderia, né, ir administrando isso daí, porque agora São Paulo tinha que investir em outros lugares, né, e também na obra, não poderia ver o tempo todo dependente, né. Então a obra do Ceará, já há muitos anos, ela é uma obra financeiramente independente completamente. São Paulo não manda nada. E nós não temos que reclamar de nada, porque no início foi São Paulo que investiu financeiramente aqui no Ceará. E eu estava em São Paulo, eu era o que presidia missões lá, e eu posso falar isso, ainda hoje tem relatórios guardados dos investimentos que foram feitos aqui no Ceará. E devo uma honra e um respeito muito grande ao nosso pastor presidente, que quando a obra precisou, ele não se negou, ele andava num carrinho caindo nos pedaços, mas a obra não parava. Então eu lembro disso, nunca vou esquecer do amor que ele tem pela obra. O nosso pastor presidente já vai para 32 anos a obra, vai para 33 já. Ainda hoje ele não sabe o que é o gosto de um carro zero, né? E mora na mesma casa numa favela. Entendeu? E hoje ele tem inclusive uma renda, é aposentado, mas a vida é simples. Nunca visou um enriquecimento. Tá? Então, voltando aqui para a obra do Ceará, o detalhe que eu ia contar é que alguém disse assim: por que ele não trabalha? No caso, o missionário que veio para cá, né? No caso, o pastor Martins, com a família, a esposa, o filho, o Rodrigo, que iniciaram a obra aqui. E eu sempre fui muito firme nisso, que eu aprendi logo cedo. Eu estudei sobre missões logo cedo, e tinha uma visão bíblica do que é. Eu digo: meu irmão, se tiver um missionário no campo com a família dele e ele precisar cuidar de uma pessoa, a igreja tem que manter ele, porque ele vai estar orando por aquela pessoa, vai estar acompanhando, vai estar discipulando, vai estar orando por aquela pessoa. Porque a visão de uma obra missionária não é simplesmente abrir ter um templo e botar o povo dentro, não. É muito mais ter contato com essas pessoas. Muitos hoje se conformam em estar num púlpito. Inclusive tem pastores que já me falaram, e eu acredito que é assim mesmo, que às vezes ele entra porque tem um acesso só para ele, e alguns, ele chega no púlpito, sai do púlpito, e tem pessoas que para conversar com ele tem que agendar e tem que esperar um tempo, que é muita gente, né? Então assim, missão é vida, você está presente. Claro que um pastor que apacenta, que é presidente de um ministério com 100 mil membros, ele não vai poder ouvir todos, é impossível, tá certo, mas ele tem que ter uma organização que pessoas próximas a ele dê assistência a todo esse povo, né? Através de grupos, tá bom? Eu tive conhecimento há anos atrás de uma igreja que congregava mais de 20 mil membros. E eu conversando com um obreiro lá dessa igreja, eu dizia assim: como é que o pastor apacenta mais de 20 mil membros? Aí ele disse: o nosso sistema de apacentar é de família. Aí ele disse que tinha um obreiro que era muito capacitado, né, próximo do nível do pastor, que organizava grupos. Então uma família cuidava de tantas famílias. Então a pessoa faltou, a pessoa está com problema, se comunicava com aquele grupo tinha dificuldade, ele ia ao líder que era o mais próximo do pastor, e dependendo da situação, aquele líder se comunicava com o pastor, né, que é o presidente, para tomar decisões. Então não tem como pensar em igreja, em missão, sem presença. De alguma forma tem que ter a presença de alguém na vida do outro, não é isso?
mas o que precisa é de organização, tá certo? Então, uma alma tem muito valor, amém? Eu já batizei uma alma, e alguém disse, mas só uma? Só? Quanto vale uma alma? Né? Tem muito valor, porque às vezes você vê centenas, até milhares de pessoas se batizando, mas se você peneirar ali, muita gente está só tomando banho, né? Tá certo? Porque também o batismo tem que ser algo assim, com muita consciência, com muito entendimento, senão é só uma demonstração, é só uma exibição, né? E a obra não pode ser uma coisa virtual, uma coisa irreal, ela tem que ser real, ela tem que ser vida, né? O sistema de apoio e a obra de fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, tem que ser, tá bom? Se a gente for pensar em fazer missões calculando numa calculadora, não faz, tá? Não faz. Muitas obras começaram praticamente do nada. Alguém foi, iniciou, fez uma oração e dali começou e foi. E hoje é uma grande obra. Uma obra de fé, do começo ao fim. Tá? Muitas obras não permanecem, não vão avante, porque falta fé. As pessoas entram na carne, né, começam as guerras, disputas, começa a negligência e tudo mais. Eu aprendi cedo que o diabo não fecha igreja, amém, irmãos? Porque igreja são pessoas, grupo de pessoas, ou num templo ou não, é igreja. Quem fecha igreja é o próprio crente, amém? Que briga, que se intriga, por nada o inimigo encontra uma brecha e atia fogo e acaba com a obra. E quantas vezes eu não vi isso, né? E ainda vamos ver, porque o inimigo não para de trabalhar. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Então, a igreja precisa, a comunidade precisa ajudar, o missionário espera a ajuda da igreja, mas o missionário, acima de tudo, ele tem que depender de Deus. Porque se alguma coisa faltar, ele não para. Ele não para. Tem missionário que, se não tiver o que comer, ele continua fazendo a obra de Deus. Mas tem missionário que, qualquer apertozinho, ele corre. Aí, não está dependendo de Deus, né? E às vezes Deus prova, né? Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará, com certeza. Se Deus não estiver presente, não vai longe, cansa. Eu me lembro da história de um missionário, né, a biografia de um grande missionário, que ele diz assim, na biografia dele ele diz que ele foi fazer missões num lugar muito difícil, né, estudou, se preparou, era um homem de Deus, tinha fé, tinha tudo, e aí ele foi fazer missões, e lá como não tinha ninguém para pregar, ele que pregava todo dia. Aí, e ele tinha muito esboço de sermão, tinha muita coisa anotada, e ele sempre buscando aquelas anotações, aqueles esboços, tudo que ele aprendeu, né, na teologia, no seminário. Chegou um dia, ele foi orar ao Senhor e disse: Senhor, a obra, ele diz na biografia dele, a obra encerrou e eu estou voltando. E aí o Senhor, falando com ele, né, ele entendeu que o Senhor queria saber por quê, mas o Senhor sabia, né? Queria ouvir dele. É porque os sermões acabaram, eu não tenho mais de onde tirar. já li, reli, né? Tá certo? Aí ele disse que o Senhor disse para ele: pois agora é que vai começar. Até agora foi você, mas daqui para frente sou eu, né? O que é isso? É que a pessoa, muitas das vezes, ela se vale muito da sua capacidade, do seu conhecimento, né? Então eu li isso há muitos anos, e nos momentos mais difíceis meu aqui na obra no Ceará, sempre que o coração apertava diante da luta que eu passei muito grande, eu me lembrava desse e de outros testemunhos, e eu disse: Senhor, me ajuda, eu não posso voltar, amém, eu não posso desistir, tem misericórdia de mim.
e o Senhor foi bom e nos fez vencedores, né? E eu espero nele que ele continue nos fazendo vencedores, né? Glória a Deus. Assim, tanto os missionários quanto os que sustentam devem ser pessoas de fé, à medida que obedecem ao mandamento de Jesus e de fazer discípulos, né? Há crescimento e expansão da obra de Deus. Então a obra só cresce se tiver missão, se tiver evangelização, se tiver quem invista, quem doe, quem contribua orando, contribuindo financeiramente, com doações, quem realmente, se tiver pessoas de fé. A fé, para quem doa, pode ser vista basicamente de duas maneiras. Primeiro, eu estou doando, eu estou investindo meu tempo, meu recurso, minha atenção para Jesus salvar. E a fé de que, se está disponibilizando recurso financeiro, o Senhor vai suprir, amém? Porque tudo que nós plantamos no Senhor, no reino de Deus, a palavra garante que nós vamos colher, amém? Então, é isso aí. 1.3, o objetivo de missões. É bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. O principal objetivo de uma obra missionária, Jesus ser conhecido, as pessoas terem um encontro com Jesus, né? As pessoas passarem a servir e adorar o Senhor. Esse é o grande objetivo de um missionário. Não é popularidade, não é ficar fazendo espetáculos para depois ficar contando histórias, se gloriando. Não tem nada a ver. Isso daí não é a verdadeira missão, amém, meus irmãos? A verdadeira missão, que verdadeiramente tem que encher o coração de quem faz missões, é vendo as vidas se salvando, se libertando. Hoje eu vi um testemunho de um pastor que entraram 2 indivíduos dentro da igreja dele e ele observou e sentiu que não era coisa boa, né? E pregou por um tempo, depois chamou aquelas pessoas à frente e aquelas pessoas vieram, dobraram o joelho, aqueles 2 homens, ele orou, ele dizendo, né, que orou, depois eles foram embora, né? E um tempo depois, não sei quanto tempo, ele não falou, depois um desses voltam e disse que quer falar com o pastor. Quando foi falar, ele foi contar que naquele dia eles entraram na igreja para assaltar o pastor e a igreja. Mas na hora que o pastor começou a pregar, eles começaram a se tremer todo, não tiveram coragem de assaltar, e quando o pastor chamou, pior ainda que eles foram lá na frente, todos se tremendo, armados, mas foram embora, né? E um deles era filho de um pastor, e depois o pai do pastor ligou agradecendo que ele tinha se convertido através daquela ação. Então, isso é muito forte, né? Porque esse é o poder do Evangelho, é de salvar e de libertar, tá bom? Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honrem a Cristo, terão todas as suas necessidades supridas, pode ter certeza. Se alguém faz com amor, primeiro de tudo, o amor de Deus nos nossos corações, pelas vidas, nós vamos ver o agir de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Então, o apóstolo Paulo foi testemunha de muitas lutas, sofrimento, açoite, apedrejamento, quase morto ali nas perseguições, mas também de muita glória, de muito poder, de muitas maravilhas, e o Senhor sempre cuidou, e é assim, naqueles que servem a Deus. Não podemos dizer que é só vitória, como tem uns hinos que diz só vitória. Isso não existe. Tem perdas, tem dor, tem sofrimento, mas tem muitas alegrias, e acima de tudo, a vida eterna com Jesus, né? Isso é o mais excelente. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Por quê? Porque Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Não por acaso o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Tá? Então, meus irmãos, se nós como igreja não tivermos dia e noite pensando nos perdidos e fazendo alguma coisa, a igreja, ela não é a igreja que Jesus quer que seja, tá bom? Nós não podemos nos conformar em só oferecer
a gente diz só, mas é muita coisa, né? Oferecer um culto a Deus, adorar a Deus, mas a gente tem que deixar o Espírito Santo trabalhar para que aquilo que Ele quer fazer na vida de outros, salvando e libertando, nós possamos ser instrumentos de alguma forma, tá? Portanto, que haja todo o apoio e planejamento na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Eu até estou pensando aqui, irmãos, esse último trimestre ele vem com essas lições de missões, porque há sempre, na nossa cultura principalmente, né, aquelas perspectivas para o ano que vem, né? Então, no ano que vem a prioridade da igreja e sempre deve ser missões, ganhar almas, né? E que Deus tenha misericórdia e nos ajude nesse planejamento. 2, o cuidado integral dos missionários. A palavra integral é tudo o que ele precisa. O que a igreja puder, deve assistir, tá bom? O cuidado integral, né? Ou seja, ele vai viver da obra o tempo todo. A igreja também tem que ver as necessidades dele, tá certo? Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja, tá? Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, toda a esfera, o que ele precisa, a família dele, tudo isso a igreja deve se planejar para atendê-lo no que for possível. Não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física, social, ao acompanhamento pastoral, enquanto ele está no campo, com amor e respeito, para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgirão durante o ministério. Então, a igreja tem que estar atenta à vida espiritual desse missionário, como é que ele está, se ele está bem, devido às situações adversas que ele está enfrentando, a parte emocional dele, né? Como é que está a vida dele, a família, como é que está o relacionamento, como é que está a mente dele, desse homem, tá certo? Fisicamente, né? A saúde dele, física, né? A parte de alimentação e social, né? Como é, por exemplo, a questão de estudo dos filhos, a questão da integração social dele, né? Como é que ele está vivendo também a vida social dele com as pessoas, o acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo. Então, é por isso que é importante que o missionário ele esteja ligado ao ministério, ele tenha um pastor, porque ele vai ter momento que ele vai precisar de uma palavra pastoral, né? E o pastor tem que ter tempo para isso que está no campo, tá? Não ficar transferindo para outras pessoas. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali, e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles o mais depressa possível, partiram, tá? Atos 17, 14 a 15. Ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o evangelho em lugares distantes. Então, a Bíblia traz com clareza, né, que os missionários eles sempre receberam apoio, atenção, né, da igreja. E historicamente, na história da igreja, todos os que se entregaram à obra missionária, e ainda hoje, tá, a maior parte das igrejas dão uma atenção muito especial, e nós também precisamos voltar a fazer esse trabalho de campo, né, com mais atenção, né? A gente vai buscar mais. Por isso, esse cuidado diz respeito também ao planejamento de visitas aos missionários no campo, né? O que? Um missionário está num campo há mais de um ano, não vai ninguém do ministério, ninguém liga, ninguém se comunica com ele, não há comunicação, é muito difícil para quem está longe, tá? Então, o pastor, principalmente do ministério, os seus assessores, deve estar em contato com quem está no campo, tá? Uma agenda quanto à volta do missionário. Também podemos ver que as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada, né? Então, assim, sempre que um missionário volta do campo, a igreja tem que celebrar a vitória, né? Foi uma obra feita, realizada, né? E quando ele às vezes vem visitar a sede, né? Sempre receber com festa, com honras, tá bom?
mostrando, não só de aparência, mas mostrando o valor que tem a obra dele, né? Isso é muito bom para a pessoa se sente apoiado, né? Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando, saiu para a Macedônia, e, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia, e acompanhou até a Ásia, Soprato de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães asmos, navegamos a Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Só um relato da viagem, né? Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozar de férias, no que diz respeito a visitas, consultas ou tratamento médico, odontológico, periódico, período de lazer e descanso, bem como atividade de cunho administrativo. Então, assim, um ministério bem organizado, ele se preocupa com tudo, né? Tanto a parte de saúde, física, de administração, de avaliação, né? Enfim, o missionário que está vindo, ele tem que ter uma recepção completa do ministério, né? Uma atenção muito especial, tá bom? Isso valoriza, motiva e é o certo, né? Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral dos missionários. Como é bom a gente se sentir ajudado e apoiado, né, meus irmãos? 3. Maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Esse princípio encontramos na Bíblia quando lemos: comunicai com os santos nas suas necessidades. Então, é uma palavra que a gente fala muito, usa muito, porque a comunicação ela é indispensável, e às vezes a falta da comunicação, a comunicação correta, né? Porque você imagina o pastor, às vezes o pastor, quando vem saber de certas necessidades, certos problemas na igreja, a maior parte da igreja já sabe. Há alguém até que julgue o pastor: poxa, o pastor não faz nada pelo irmão, não reúne a igreja, isso e aquilo. O pastor não está sabendo. Tem gente que fica enfermo, a maior parte da igreja sabe, o pastor não sabe, a pessoa nem ligar para dizer que está enfermo, né? É complicado. Então, assim, estou falando da minha pessoa, né? Então, a comunicação é muito importante. Se eu tenho uma dificuldade com um irmão, eu tenho que tratar diretamente com aquele irmão, não adianta eu ficar falando com outro, eu tenho que procurar resolver. Se eu não tenho facilidade de dialogar, eu chamo o pastor, chamo alguém para me ajudar naquela comunicação. Amém? De forma, meus irmãos, que a comunicação ela é importante em todo o convívio social e da igreja também, é claro, né? Então, é importante que nós valorizemos a comunicação. E no caso de missões, aí nem se fala, né? Porque uma pessoa que está distante, ela não pode ficar sem contato, sem comunicação, né? Tá certo? Vamos lá. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Eu já li, né? Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Então a igreja tem que ter um planejamento e seguir aquele plano de apoio, de assistência, né? E a comunicação o tempo todo, ouvindo, procurando ouvir. Essa comunicação pode ser feita no momento do culto regular ou por meio de e-mail, telefone, mensagem e textos. Hoje nós temos muitos, né, meios de comunicação. Hoje a comunicação ela se torna até mais fácil, né? Tá, com certeza.
a ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Ou seja, a igreja, ela precisa estar também informada, né, das decisões, do planejamento, de como a obra está se desenvolvendo, tá certo? Então o pastor tem que ter essa comunicação com a igreja, tá certo? Para os irmãos entenderem o que está sendo feito. 2, doar para suprir necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil, né? Então nós vemos aqui que está tendo um tumulto aí, né? Está tendo veja que há uma certa apreensão, aflição aqui, ou seja, tem obras missionárias em países que estão em guerra. Agora essas guerras que estão acontecendo, lá tem missionários, né? Em Gaza, né, eu vi um vídeo agora recente, né, de pessoas que estão lá evangelizando no meio do bombardeio, né? Porque são vidas, né, que precisam ouvir de Jesus, precisa conhecer a salvação, né? E a gente vê que aqui é uma região parecida com o que nós estamos vendo, né? E lá estão famílias, estão missionários, né? E a igreja que está responsável por esses missionários tem que acompanhar o tempo todo. Nós estamos vendo agora, né, a nossa nação brasileira, né, nessa guerra, agora no Oriente Médio, como foi importante, né, o Brasil, o governo, que não é só o presidente, é toda a estrutura de governo, olhar, né, para os brasileiros, para os da pátria, né, estender a mão. Então, agora mesmo, um dos aviões do governo, da presidência, ficou mais de um mês lá, parado, né, porque para aquelas pessoas partir, tem todo um protocolo, e eles tinham que entrar no Egito e já ter tudo programado para eles saírem rapidamente também, né? Não poderiam ficar lá naquele país. Então, e o Brasil, né, volto a dizer, não é só o presidente, é toda a conjuntura de governança se voltou. E nós brasileiros temos essa característica também, né, de estender a mão, né? Na hora das grandes necessidades, a gente vê que o país se mobiliza, né, não só em guerras, mas em outras tragédias, né? A gente vê coisas que nos deixam realmente comovidos, né, com o amor dos brasileiros, tá? Então isso é muito bom. Claro, estou falando de Brasil, mas outras nações também, elas estendem as mãos e é muito bom isso, né? Quando as pessoas se sentem valorizadas, se sentem cuidadas, têm atenção, né? E a igreja tem que ser modelo disso aí, né? Porque a igreja é a portadora, é a agente, é a agência de Deus na terra, né? Do amor supremo. Então, coisa grande. No meio do estresse das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja e os que os enviam, principalmente quando se deparam com escassez no campo, né? A gente tem história também de missionários que voltaram desviados, não quiseram mais ser crente, nem ser crente quiseram mais, com tanta decepção de instituições que abandonaram eles. Não pode, né, irmãos? Misericórdia, né? A igreja não pode fazer isso com quem está no campo, tá? Muito bem. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades. E assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer, tá? Então, assim, há um grande ministério, ou grandes ministérios, né? Eles, às vezes, algumas lideranças se justificam porque é muita coisa, é muita gente, é muito problema, muito o quê. Não, mas a gente tem que eleger prioridades, né? Tem que eleger prioridades, tá? Quem está mais longe, quem está passando fome, quem está sob ameaça de morte, as atenções têm que voltar mais para ali, tá certo? Os irmãos percebem que agora quem está constantemente nos jornais, percebe que pelo menos uns 20 dias, umas 2, 3 semanas, era dia e noite, tudo voltado para os brasileiros, para tudo que está acontecendo lá fora, com muitos problemas aqui no Brasil também, mas lá o risco era maior, a atenção deveria ser maior,
porque isso influencia, inclusive, o mundo, os governos. Então, assim, a gente tem que eleger prioridades na nossa vida. E a igreja deve ter essa visão de prioridades, tá? Orar e jejuar pela causa, né? Então, sem oração, sem jejum, sem busca em Deus, a obra não acontece. Se acontecer, ela pode parar se faltar, né? A igreja tem que estar orando. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária, né? Daí nós estudamos já. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com jejum, com uma maneira prática de a igreja local se comprometer com missões, né? Nesse sentido, é muito importante que os líderes das igrejas locais convocarem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários no campo, né? Isso aqui a gente deve fazer também. Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário. Então a igreja estava orando e a igreja estava jejuando e o Espírito Santo falou, né? Então nós já lemos essa passagem, tá certo? Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante que o comprometimento individual na oração e no jejum. É importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, né, que nós temos hoje, né, dá um clique e já está lá, e ao mesmo tempo muito animadora de comprometimento, apoio e suporte ao missionário e sua família. Então hoje um Pix, por exemplo, né, hoje uma transferência bancária, tudo está muito fácil de se fazer, né? Conclusão. Vamos à conclusão. Vamos ler todos juntos? Nesta lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Por isso, Deus deseja que o seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. Há bênção sem medida para quem cuida da obra missionária, tá? Então isso daí é visível, irmãos. Todos aqueles que se preocupam com os perdidos para eles conhecerem Jesus, o poder de Deus, né? A salvação em Cristo, e eles sacrificam, eles são abençoados. Amém? Procure observar quem está envolvido com a obra de Deus, quem está fazendo suas doações para a obra ser mantida. Essas pessoas, as portas estão sempre abertas, né? Tá bom? Então que Deus abençoe. Quero convidar já a diaconisa Vera para ela já iniciar aqui, amém? Da igreja, com gloriosa paz de Senhor Jesus. Eu vejo assim que eu estava aqui pensando que anteriormente, quando a gente trabalhava em termos de missão, eu vim da igreja que nós tínhamos um culto de missão. Eu não sei se o caso daqui aqui tem esse tipo de culto, mas no final do mês teria uma reunião que haveria culto de missão. Teríamos que trazer um pregador para pegar só sobre missão, certo? De modo também que, quando era feito o culto de missão, era feita também a arrecadação de toda a igreja e do ministério inteiro. Cada qual cooperava, como foi feito a vez passada agora, há pouco tempo, né? Trazia um quilinho do amor. O quilinho do amor para participar, para aquele que estava lá no campo, em batalha. Eu digo assim, interior, como o senhor falou aí, lá no Parque do Vaqueiro, gente que necessita de uma pessoa que está lá e não tem de onde tirar. A igreja tem que se reunir para mandar para lá. No caso, por exemplo, aqui do Parque do Vaqueiro, né? Não só o parque, mas... Não só o Parque do Vaqueiro. Tem uma equipe aqui na igreja que trabalha com arrecadação e todo mês é feito doações, né? Então, assim, a gente não trabalha com a divulgação porque a divulgação às vezes gera especulação, né?
tá? Então a gente trabalha essa parte muito discreta, né? E lá também não tem, por exemplo, uma família que more lá, que faça a obra, mas tem as pessoas necessitadas que são visitadas e precisam de ajuda, congregando ou não conosco, tá? Que são visitadas, elas são assistidas também, né? Com doações. Então as doações que são feitas aqui de alimentos, quem faz a entrega são as pessoas que estão visitando aqui na igreja. É porque nós não divulgamos, tá certo? Mas tem esse trabalho que é muito tímido. Assim, a gente pode aumentar, a gente pode desenvolver mais e usar mais o culto de missão também, como o irmão Antônio está falando, para esse fim, para a gente ter mais propósito, né, de assistência também às pessoas, né? Nós também trabalhamos com assistência social, lá no Parque do Vaqueiro mesmo. A gente faz, né? Reúne as congregações, algumas pessoas, vai lá, faz evento de evangelização, de doação, aquelas ações sociais que é comum nas igrejas, né? Mas pode-se fazer muito mais. Com certeza. Hoje vou apresentar primeiro a classe jovens e adultos, certo? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos lá, verdade prática. É papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Amém? Pode sentar aí. A classe jovens e adultos tem 29 alunos matriculados, 15 ausentes, 14 presentes, um visitante, a nossa irmã Antônia. No total de assistência de classe de 15 alunos, trouxeram soldadinhos de Cristo. Glória a Deus, aleluias. A classe Soldadinho de Cristo tem 14 alunos matriculados, 6 ausentes, 8 presentes, não teve nenhum visitante. O André hoje se torna aluno, né, André? Glória a Deus. Total de assistência de 8 alunos, trouxe. Agora é a classe Sol da Justiça. 1, 2, 3. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Amém. A classe Sol da Justiça tem 6 alunos matriculados, tem 3 ausentes, 3 presentes, não teve nenhum visitante, total de assistência de 3 alunos. Passa para o pastor. Amém, graças a Deus. Vamos orar, meus amados, vamos agradecer ao Senhor por mais esta aula aqui na presença dEle, amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós nos colocamos mais uma vez em oração na sua presença, Senhor, para te agradecer, para te exaltar, te bendizer. Ó Deus eterno, nos abençoa, Senhor, através desses estudos, principalmente esse tema que é um dos temas mais importantes que o Senhor deseja na sua igreja, que é a igreja evangelizar, a igreja testemunhar do Senhor, levar o seu nome, sua palavra. Ó Senhor, vem nos despertar mais para o que nós temos que fazer. Me dá a direção e sabedoria nos planos e projetos que nós estaremos elaborando, Senhor, para o melhor desempenho da tua igreja. Pedimos que o Senhor abençoe todos, que haja em nossos corações o desejo da contribuição, do apoio àqueles que estão fazendo a obra, que o teu Espírito, Senhor, venha manifestar nos corações também o desejo de fazer a tua obra. Em nome do Senhor Jesus, pedimos a tua bênção. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha dar saúde a cada um, o Senhor venha repreender todo o mal, o Senhor venha nos guardar e nos livrar também de todos os males, Pai. Te agradecemos, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.